Eu saúdo-os com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que nessa noite o Senhor Deus restaure a sua fé, restaure a sua alegria, que nessa noite o Senhor Deus faça algo novo em seu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Queridos, como o presbítero Clebson bem falou, esse momento é o momento que o Senhor Deus vem ao nosso encontro com a sua palavra. Esse momento, queridos, é um momento que nós nunca iremos merecer tamanha graça, mas Ele vem ao nosso encontro, amém, queridos? E Ele ministra da sua palavra ao nosso coração. Ele ministra, querido irmão, correção. Ele ministra palavra de esperança. Ele ministra, amado irmão, cura física. Ele ministra cura espiritual. Ele está no nosso meio, Ele quer falar ao nosso coração nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, o nosso coração se alegra, Pai, porque nós estamos em Tua casa nessa noite. Meu Deus, o nosso coração se regozija, porque o Senhor já falou conosco por meio dos louvores, ó Pai. E o nosso coração está esperançoso por ouvir, meu Deus, a Tua palavra nesse momento. Senhor Deus, que Tu possas alcançar corações partidos nessa noite e restaurá-los, Pai. Que Tu possas, meu Deus, alcançar vidas que estão mergulhadas no pecado e o Senhor possa tirá-los, ó Deus, desse tremendal de lama e firmar os passos, ó Pai. Que Tu possas, meu Deus, nessa noite, reacender a chama em cada coração aqui, meu Deus, a chama do amor pelo Teu Evangelho, a chama, meu Deus, da piedade, ó Pai, em viver em obediência à Tua palavra, Senhor Deus. Meu Pai, que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, enquanto nós somos ministrados pelo Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, Pai, o Senhor venha cortar, meu Deus, o nosso coração de pedra, venha quebrá-lo, venha quebrantar, Senhor Deus, de maneira, ó Pai, que nós saiamos daqui impactados pelo poder do Teu Evangelho, Senhor Deus. De maneira, ó Pai, que nós saiamos daqui entusiasmados com a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, Pai. Meu Deus, acha cada um de nós, meu Deus, e faz algo novo na nossa família, no nosso coração, na nossa igreja nessa noite, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, querido, amém. Podeis sentar, meu querido irmão. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ruth, Ruth capítulo 4, querido. Eu vi um comentarista chamando o livro de Ruth de o Evangelho de Ruth, queridos. E é muito interessante que, de fato e de verdade, é o Evangelho no Antigo Testamento, queridos. A gente pode ver de maneira muito clara o Senhor Jesus Cristo atuando na vida dessa moabita, atuando na vida de Noemi, atuando depois da morte de Elimeleque, na vida de Elimeleque, queridos irmãos. O Senhor Jesus Cristo, de fato e de verdade, Ele ama o seu povo. Ruth capítulo 4, versículo 1, até, queridos irmãos, o versículo de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos cidadãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui também. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, lembra? Nosso irmão, Noemi
que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba. Pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não me prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a regastes e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos sim testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, a-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor Deus possa aplicar esse texto ao meio e ao seu coração. Irmãos amados, todos nós temos objetivos de vida. Todos nós estamos inseridos em uma família. E junto com a família que nós temos, nós carregamos um nome. E o nome da nossa família é sempre muito importante. E nós amamos honrá-lo. É bem verdade, queridos irmãos, que não há pecado nenhum em nós procurarmos cultivar bem a fama da nossa família. Não há nada de errado nisso. Agora, quando nós fazemos desse objetivo de vida, o objetivo de vida, aí nós tiramos Deus do lugar dele e passamos a colocar nossa família, nossa história, nossa reputação no lugar de Deus. Isso aí nós não devemos fazer. É claro que nós precisamos zelar pelo nome. É claro que nós devemos estudar. É claro que nós devemos trabalhar. É claro que nós devemos nos empenhar na obra do Senhor. E com esse objetivo de glorificar a Deus, o Senhor vai cuidando para que a nossa reputação e a nossa história não caia no esquecimento, mas ecoe por todos os tempos até a volta do Senhor Jesus Cristo.
Quando nós olhamos, queridos, algumas pessoas que passaram na história da nossa igreja, 124 anos de história em nossa cidade, nós podemos ver que as pessoas que são lembradas hoje são aquelas que não trabalhavam para fazer o seu nome célebre, mas para fazer o evangelho do Senhor Jesus Cristo proliferar, se espalhar, Deus ser glorificado. E assim, queridos irmãos, eles não caíram no esquecimento. Pelo contrário, eles são lembrados por nós com um afeto no coração, com um júbilo na alma e com gratidão a Deus pela vida dos tais. É sobre isso, querido, que eu gostaria de falar com você nessa noite, sobre a importância do nosso nome. E eu gostaria de chamar sua atenção para nós não fazermos célebres o nosso nome, mas nós fazermos célebres o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós fazemos o nome do Senhor Jesus Cristo, a missão do Senhor Jesus Cristo, o reino do Senhor Jesus Cristo célebre, o Senhor Deus cuida da nossa reputação. Amém, irmãos? Eu gostaria de conversar com você então nessa noite sobre fazendo célebre o nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você olhasse o texto, irmãos. Como é que a gente vai tirar essas lições daqui, queridos? Veja que Boaz subiu para a porta da cidade e assentou-se ali. Se você olhar o verso de número 18 do capítulo 3, parece-me que há uma sequência muito lógica aqui, queridos irmãos, que Noemi diz: olha, eu conheço um pouco esse homem, espere um pouco, Ruth, que esse homem vai resolver logo essa situação e vai casar-se com você. Espera um pouquinho. Capítulo 4, nós mergulhamos nele e nós vemos que Boaz vai para a porta da cidade para fazer, queridos irmãos, não celebre o nome dele, não celebre, queridos irmãos, o nome de Ruth, não celebre, queridos irmãos, o nome da família de Noemi, mas, queridos irmãos, como resgatador, ele vai mostrar que ele é um tipo de Cristo e vai ser, amados irmãos, um Cristo no Antigo Testamento, da mesma forma, amados irmãos, só que um pouco limitado, mas porque a gente não consegue alcançar o ápice da santidade, da missão de Cristo, mas ele aqui, em certo sentido, é o Cristo no Antigo Testamento. Veja o que acontece, queridos irmãos. Ele vai para a porta e assenta-se lá. O que acontecia, amados irmãos, naquele contexto? A porta da cidade, irmãos, era como se fosse o tribunal da cidade. Quem queria julgar alguma causa, quem queria resolver alguma situação, quem queria, amados irmãos, levar alguma circunstância aos anciãos, para que eles aconselhassem, ia-se para a porta da cidade. E ali, queridos irmãos, o Boaz foi, e ele se assentou lá. Veja, queridos, ele é um homem ocupado, ele é um homem que tem fazenda, ele é um homem que tem funcionários, mas ele diz assim: eu vou ser misericordioso para com Ruth, eu vou sacrificar o meu tempo de trabalho, e eu vou resolver essa situação, porque eu sou um dos resgatadores dela. Eu sei que existe um outro familiar que tem direito na minha frente, mas eu vou lá resolver logo essa situação. Se for da vontade de Deus, ele me dará Ruth por mulher, e consequentemente eu irei resgatar Noemi, cuidarei dela também. Se não for da vontade de Deus, o parente vai resgatar ela. Eu não vou dar nenhum jeitinho, eu não vou mudar as palavras, eu não vou aqui colocar em dúvida a lei do Senhor. Não, eu vou cumprir cabalmente a vontade de Deus. E assim, se Ele quiser, eu casarei com Ruth. Veja, queridos irmãos, que esse homem está fazendo célebre o nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando ser um resgatador ideal para Ruth, amados irmãos. Um homem honesto, um homem verdadeiro. Veja o que acontece. Então, verso de número 1 ainda. Então lhe disse, veja o que acontece. Boaz se senta e parece-me que imediatamente
aquele homem aparece e ele diz: ó fulano, ei, psiu, chega-te aqui, assenta-te. E ele virou e assentou-se. Irmãos, vocês perceberam um detalhe no texto? Que esse segundo homem não tem nome. Ele não tem nome, é um anônimo, é o fulano. No capítulo 3, Noemi diz: existe um outro resgatador também, e também não fala o nome dele, queridos irmãos. Por que que o texto traz essa informação, irmãos? Os historiadores vão dizer que muito provavelmente Boaz sabia o nome daquele sujeito. Noemi também sabia o nome desse sujeito. Mas, queridos irmãos, veja como é interessante. Quando nós trabalhamos para fazermos célebres o nome de Cristo, o nosso nome é lembrado na história. Mas quando nós trabalhamos para fazer célebres o nosso nome, sabe o que é que nós nos tornamos na história? O fulano, o Beltrano, e nós somos esquecidos por toda a história, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui, irmãos. O fulano vem e se assenta. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E eles assentaram. E disse ao resgatador: olha, sabe aquela parte da terra de Elimeleque? O que, irmãos? Nosso irmão. Ele está falando aqui, queridos irmãos, de parentesco. Ele está falando de parentesco aqui, tá certo? Então veja só, ele diz assim: olha, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te, disse disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Irmãos, veja como é interessante. Boaz está fazendo tudo certinho, irmãos. Capítulo 3, a gente vê Noemi tramando para que Boaz possuísse Ruth, e ele diz: não, não é assim. Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que amá-la, porque é assim que Cristo faz com a sua igreja. Então, queridos irmãos, ele chega aqui e diz o seguinte: veja só, eu preciso ser realista com você. Quem tem primazia nesse negócio é você, fulano, não sou eu. Vamos fazer o seguinte então: resgate Noemi. Queridos, quando a gente estuda um pouquinho da história de Israel, nós podemos perceber o seguinte: o objetivo aqui de resgatar não era meramente comprar a propriedade. Não era, queridos irmãos. Era como se fosse um contrato de posse. Era como se fosse, queridos irmãos, um arrendamento. Um arrendamento para que ela pudesse, o resgatador pudesse administrar por algum tempo, ou pelo tempo da plantação e da colheita, aquela terra. Então, queridos, Boaz chega para aquele homem e diz: olha, alugue a terra, resgate essa terra. Noemi não tem condições de sustentar a terra, Noemi não tem condições de cuidar da terra, não tem condições de mandar limpar. Resgate. O finalzinho do capítulo, do verso 4, queridos irmãos, o que é que esse resgatador diz? Eu a resgatarei. Veja qual é a sacada, irmãos, que esse homem tem. Ele diz assim: rapaz, eu vou alugar, eu vou arrendar essa terra de uma viúva. O certo era eu casar com ela, né? Mas ela já é idosa já, ela não pode ter filho, então ela não vai ter descendência. Logo, eu comprando o direito de administrar, ela vai morrer e eu vou
herdar, eu vou ser o dono. Veja, queridos irmãos, esse homem estava querendo se tornar célebre às custas da miserabilidade da viúva Noemi. Você consegue perceber isso no texto, irmão? Ele estava querendo se tornar rico, ele estava querendo se tornar proeminente na sociedade. Afinal de contas, quem era que não gostaria de herdar todas as terras de Elimeleque? Afinal de contas, quem era que não gostaria, queridos irmãos, de herdar a terra de uma família famosa que saiu de Jerusalém e foi para Moabe e agora voltou e viu a bondade de Deus se manifestando no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que o próprio livro de Ruth vai dizer que Noemi era conhecida na sua terra, que Ruth passou a ser conhecida por causa da sua piedade, e também o Senhor Deus cuidou delas, e por isso toda a sociedade via que aquela família, mesmo viúva sozinha, mesmo vivendo com outra viúva, a sua nora, Deus abençoava elas. Ele queria, amados irmãos, tornar o seu nome célebre, ele queria se tornar herdeiro. Só que, amados irmãos, veja o que é que Boaz faz. Boaz disse: olha, espera aí, deixa eu contar a história toda para você, para que você entenda que não para por aí. Você só está querendo se tornar célebre, você só está querendo se tornar rico, você está olhando para a herança de Noemi. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Verso de número 5, queridos irmãos. Vamos ler juntos? Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Eita, irmãos, aqui a tônica da narrativa muda, queridos. Aquele homem que estava vendo um bom negócio aos seus olhos, ele diz: agora não, agora deu problema. Porque se eu arrendo as terras de Noemi, eu resgato ela, eu vou cuidar da terra, eu vou botar o meu dinheiro lá, eu vou mandar a terra, eu vou mandar preparar a terra, eu vou colocar adubo na terra, eu vou ter que colocar trabalhadores lá, e vem Ruth a reboque. Ruth é nova, e eu vou ter que suscitar uma descendência a Malom. Quando ela tiver filhos, os filhos não serão da minha descendência, mas serão da descendência de Malom. Em outras palavras, ele está dizendo assim: sabe quando é que essa terra vai ser minha? Nunca. Eu vou colocar meu dinheiro nesse negócio nada, eu vou investir nisso nada. Só, queridos irmãos, veja só como é interessante. Enquanto esse homem aqui, o fulano, como diz no verso 1, ele está pensando em si mesmo, fazer célebre o nome dele, a gente olha para Boaz. Boaz sabia de tudo isso, e ele para o trabalho dele, deixa os funcionários dele, deixa a vida profissional dele, e vai resgatar Ruth. Queridos irmãos, o que é que nós aprendemos aqui, querido? É simples, irmãos. O Senhor Jesus não veio a essa terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mim e de você. O Senhor Jesus, meu querido irmão, ele não tinha como objetivo fazer célebre a história dele. Ele tinha como objetivo glorificar e fazer a vontade do Pai. E veja que nesse sentido aqui, Boaz está fazendo a mesma coisa. Ele pensou lá, queridos irmãos, que um dia as terras não seriam dele. Não, querido irmão, ele não estava pensando nisso. Ele estava olhando para Ruth e dizia: essa mulher é uma sem terra, essa mulher é uma sem pátria, essa mulher é uma abandonada, ela não tem força, nem vigor, nem ninguém por ela, eu serei por ela. Sabe o que o texto está ensinando, meu querido irmão? Nós não temos terra, nós não temos pátria,
Nós não temos ninguém nessa terra que possa ser por nós, nos valendo, queridos irmãos. Nós não temos ninguém a não ser Jesus Cristo, o nosso resgatador perfeito. Irmãos amados, veja como é interessante. Verso de número 6, então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha terra, a minha família, o meu nome. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e a porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Irmãos, veja como é interessante aqui. Esse homem compra o direito de administrar agora as terras de Noemi. E ele não diz assim: agora eu vou fazer célebre o meu nome, eu agora não vou me tornar famoso na cidade. Não, ele diz assim: eu vou dar descendência a Malom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quem é que você trabalha? Quando você está lá no seu trabalho, é para o seu patrão, é? O texto de Ruth está nos ensinando, querido irmão, que Boaz estava trabalhando para fazer célebre o nome dos outros. E quando nós trabalhamos para fazer célebre o nome dos outros, Deus se compromete em fazer célebre, lembrado o nosso nome, queridos irmãos. Irmãos, eu quero caminhar para o final, chamando você para entender que o povo estava entendendo o que estava acontecendo aqui. As testemunhas olharam para Boaz e disse: esse homem é piedoso, esse homem é um idoso, esse homem é rico, ele não tem necessidade disso não. E ele está fazendo por piedade, por misericórdia e por graça. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos que a nossa história não é sobre nós, é sobre Cristo, nós não andamos buscando os nossos próprios interesses. O nosso interesse está em fazer a vontade de Deus. Irmãos, veja o que acontece aqui, verso de número 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Boaz, nós somos testemunhas sim. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Lia. Como é que o que é isso, irmãos? Você lembra, querido? Você lembra das tribos de Israel? Das 12 tribos? Proveniente dessas duas mulheres aqui, querido. Mulheres que não eram da raiz de Israel. Mulheres que eram de outros povos. O que esse homem está falando? O que esses homens estão falando? Isso assim
Deus, Ele cuida da sua descendência. Deus cuida do seu povo. Deus chama pessoas de várias famílias, de vários lugares, de várias religiões, para se curvarem diante dEle e viverem o propósito dEle em suas vidas, fazendo o nome dEle célebre, o nome dEle destacado, o nome dEle glorificado, meu querido irmão. Mas esses homens olham, queridos, e fala ainda de outras pessoas. Veja só, verso de número 11, ele diz assim: que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome, o que, irmãos? Afamado em Belém. Veja como é interessante, queridos, quando nós andamos comprometidos com a glória de Deus, o povo começa a reconhecer o nosso testemunho, e o povo diz: olha, você como quis servir, você será lembrado em Belém pela sua entrega, pela sua piedade, pela sua seriedade, não pela sua bajulação, Boaz, mas porque você levou a sério a palavra do Senhor. Irmãos, o verso de número 12 finaliza, e o povo diz: seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. O que é que o povo está, o que é que esses homens estão dizendo, queridos irmãos? Você lembra qual é a linhagem, qual tribo o Senhor Jesus Cristo nasce? A tribo de Judá. É como, queridos irmãos, que esses homens estivessem dizendo assim: olha, um dia o resgatador virá, o resgatador perfeito virá, assim como da linhagem de Judá vieram reis, vieram um povo temente a Deus, que buscavam fazer o nome de Deus afamado, obedeciam a Deus. O teu nome também será lembrado por todas as gerações. E, queridos irmãos, porque esse homem não quis fazer o seu nome célebre, mas quis fazer o nome de Cristo célebre, hoje, 3.000 anos depois dessa história, nós estamos meditando nessa noite a respeito de um testemunho de um homem que não buscou a glória para si, mas buscou fazer célebre o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar a nossa meditação nessa noite trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Quando você tem desempenhado as suas atividades de pai, de mãe, quem você quer glorificar? Você coloca arreios em seus filhos, para que